Olá pessoal, vamos iniciar mais um capítulo. Dessa vez é o capítulo número 3 que vai tratar aí de função afim, certo? Então, novamente, eu reforço que vocês dêem uma lida no material, né? Qualquer dúvida, entre em contato. E vamos a resoluções de mais 10 questões, né? Dessa vez a questão 21, a questão número 30. Então, vamos aí à solução dessas questões, certo? Questãozinha boa aí do Enem e diz o seguinte, ó. Uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de teste até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, vertical, esse eixo aqui, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, horizontal. Então tá aqui, por exemplo, essa bolinha aqui, ó. Ele percorreu 100, né, 100 quilômetros. Aqui tá a distância em quilômetros e consumiu aí, ó, em 40 litros. Então estava no 50, baixou para 40, então consumiu 10 litros. Então a cada 10 litros ele anda 100 quilômetros. A gente já pode afirmar isso, tá bom? Só que o que a questão está pedindo? Deixa eu subir um pouquinho a tela aqui, ó. Ele diz assim, ó. A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então temos algumas opções aqui, certo? Eu vou deixar assim, ó, que dá para ver o gráfico e as opções de marcar, certo? Então a gente tem que modelar essa função. Eu sei que é uma função afim, porque aqui claramente a gente vê que é uma reta, tá bom? Então, já que é uma reta, ela é do tipo assim, ó, y, né, igual, espera aí, tá demorando, y igual a x mais b, certo? Lendo o material lá, vocês puderam observar que o b é quem corta o eixo y, então tá indicado aqui já, ó. O valor do b é 50. Então, no lugar do b aqui, eu já posso botar 50. Então, eu vou colocar assim, ó, 50, certo? Para descobrir o valor do a, se vocês deram uma lida lá no material, o A é a distância, né, do eixo Y, né? A gente forma um triângulo. Observe que dá para formar um triângulo aqui, ó, da bola 500, 50 até o zero. Forma um triângulo retângulo aqui, ó, tá bom? Esse triângulo ele tem uma certa altura e tem uma certa largura, ó, que vai do zero ao 500. O valor do A, né, aqui é 50, ó, e aqui é 500. O valor do A é exatamente altura dividido por largura, ou seja, 50 dividido por 500. Só que é o seguinte, lá é f de B menos f de A sobre B menos A, né? Tem uma formulazinha, mas eu acho bom vocês sempre se atentar ao seguinte, se a reta estiver descendo, esse valor é negativo. Se a reta estiver subindo, o valor é positivo. Então, nesse caso, a reta verde está descendo, né? Ela está fazendo o movimento de descida. Então, esse A tem sinal negativo. Então, o A aí vai ser o resultado dessa expressão. Então, se a gente for continuar aí, dá para cortar 0 com 0, né? Ficou 5 sobre 50, a gente pode até chamar assim, ó. Divide por 5 em cima e embaixo, 1 sobre 10. Então, é menos 1 sobre 10. Então, voltando para a nossa expressão aqui, eu posso escrever o x e o y assim, ó. Y é igual a menos 1 sobre 10, x, certo? E x vezes 1 é o próprio x, então pode ser escrito assim, ó. Y é igual a menos x sobre 10 mais 50. Perfeito? Então vamos procurar essa alternativa. Cuidado com a letra D, ó. A letra D é positivo. Vai ser a letra C aqui, ó. Y é igual a menos x sobre 10 mais 500, né? Mais 50. Desculpa, deixa eu corrigir. Vai ser letra B, ó. Y é igual a menos x sobre 10 mais 50, certo? Portanto, a alternativa correta, letra B. Deixa eu só conferir se realmente está gravando aqui. Tá. Então, questão 1 já está feita. Vamos, questão 21, aliás, está feita. Vamos para 22. Deixa eu apagar aqui. Subir aqui, vamos para 22. Na 22, vamos voltar para lá, que eu tinha descido na outra. A 22 diz o seguinte, ó.
Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então tem aqui o ano e a quantidade de médicos. 1980, 137 médicos. 1985, 162. 1995, 212. 2010, 287. Aí diz assim, ó, tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão ao longo do prazo do número de médicos desse município, seguindo um comportamento de decrescimento linear. Isso aqui, pessoal, é extremamente importante. Se é linear, a gente sabe que é uma função do tipo afim, é uma reta, a representação é uma reta, certo? Então, de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Bom, pessoal, se eu tivesse preenchendo essa tabela, eu vou botar aqui um 2040, que é para onde a gente quer se deslocar, certo? Se é um crescimento linear, ele respeita uma certa razão e proporção. Então, vamos observar o seguinte. Quando se aumentou 5 anos, aqui ó, aumentou 5, o aumento aqui foi ó, de 137 para 162, foi de 25 médicos, certo? Quando aumentou outra vez aqui, só que agora aumentaram, do 85 para 95, aumentaram 10 anos de uma vez. Então, o crescimento é o dobro de 25, o crescimento é 50. Observe que se eu somar 162 mais 50 dá 212. Então, o crescimento foi de 50. Novamente aqui, ó, de 1995 a 2010, aumentaram-se 15 anos. Certo? Aumentaram-se 15 anos. Obviamente, vai aumentar o triplo de 25, vai aumentar 75, que é o que aconteceu. Se eu pegar 2012 mais 75, dá 2087. Certo? Só que agora eu quero ir ó, para 2040. Aumenta-se 30 anos. Pessoal, 30 anos é justamente essa soma aqui. Ó. 5 mais 10, 15 mais 15, 30. Então, deve-se aumentar essa mesma quantidade. 25 mais 50, 75, mais 75, 150. Certo? Então, eu vou pegar 287 mais 150. Então, desse valor para cá, tem que aumentar 150. Totalizando aí 437. Certo? Então, a opção correta aí vai ser a nossa letra C de casa. Perfeito? Questão bem interessante. Dava para fazer um gráfico se quisesse, mas aí a gente já resolve. É bom sempre assimilar a função afim com essas regras de razão e proporção, certo? É uma regra de 3 aí dava para resolver. Né? O Enem adora isso. Então vamos aí para a questão 23. Fechar aqui, abrir a 23. A 23 também é do Enem. Essa função afim, ela é bem presente no Enem. É tanto que todas as questões aí, as 10 questões são questões de Enem. Eu achei interessante trazer isso para vocês. Então diz assim, ó, uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, temos aqui um quadrado, a figura 1. Se a gente fosse contar os canudos, ó, 1, 2, 3, 4. Na figura 2, temos 2 quadrados. Observe que tem os mesmos 4 canudos da figura anterior, só que aumenta 3, então vai para 7. Na figura 3, tem 3 quadrados. Mas para formar os dois primeiros, eu gasto 7. Tem que aumentar mais 3, vai para 10. Então, se eu fosse notar isso, ó, a quantidade de canudos aqui foi 4. A quantidade de canudos aqui foram 7. A quantidade de canudos aqui foram 10. Observe que vai aumentando de 3 em 3. Ó. Daqui para cá aumenta 3, daqui para cá aumenta 3. Ia seguir essa ordem. Ia seguir uma razão, uma proporção. Ia aumentando de 3 em 3, certo? Aí ele diz assim, ó.
Que expressão fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura? Pessoal, questão ela pode ser tratada como uma progressão aritmética, como também pode ser tratada como uma função afim. Se vocês observarem, na função afim a gente geralmente trabalha assim, ó, y é igual a x mais b. Nesse caso, o y aí, ele está chamando da letra C. Ó. Se você observar entre as opções, a letra C aqui vai representar os canudos, igual a um certo A. O x é a quantidade de quadrados, mais um B, certo? Se vocês observarem bem, a gente pode fazer um gráfico fácil com esses dados que a questão nos trouxe. Vou representar uma linha aqui só para a gente entender. Vou representar assim. E vamos fazer o seguinte, ó. Quando eu tinha o papel do x é o quê? Ó? Então, aqui no lugar de x, eu vou botar um Q, certo? Quando eu tinha um quadrado, o que é que aconteceu com a quantidade de canudos? A quantidade de canudos eram 4 canudos, certo? Quando eu tinha 2 quadrados, aumentou mais 3 canudos, então foi para 7, certo? E como vai aumentar de 3 em 3, eu consigo formar uma linha passando por esses pontos, certo? Essa linha vai cruzar aqui em algum canto, que eu não sei quanto é que é ainda. Depois a gente vê. Ó, se fosse 3 figuras, 3 quadrados, ia aumentar mais 3 aqui, ia dar 10, certo? Então ia ser aproximadamente aqui, ó. A gente consegue formar uma linha, uma reta, né? Como está aumentando de 3 em 3, pessoal, se eu voltasse um para trás aqui, ó, se eu voltasse uma unidade para trás, ia descer 3 aqui, ó, 10, 7, 4, 1. Então, ia cortar o eixo y aqui no 1. Lembrando que esse eixo y está sendo representado pela quantidade de canudos, letra C. Então, fazendo a função dessa reta, a gente sabe que a reta é y igual a x mais b. Nesse caso, canudos, então vou botar C igual a Q, certo? O valor do A, lembrando, a gente faz o triângulozinho, ó, por exemplo, pode ser o triângulo, vou até fazer de vermelho, pode ser esse triângulo aqui, né? Ah, Jorge, eu não queria esse, eu queria outro aqui embaixo, tanto faz, vai dar a mesma coisa. Então, considerando o primeiro, eu vou até apagar o segundo aí, ó. Considerando esse primeiro que eu fiz, de ângulo reto aqui, a altura dele é 3, né? Ó, vai do 7 ao 10 e a largura vai do 2 ao 3, é 1. Então, o A aí é positivo, né? Que a reta está subindo, é 3 dividido por 1, que é 3. Então, a função é do tipo y igual a 3q mais o valor do b. O valor do b é quem corta o eixo y, ou seja, está aqui, ó, é 1, ó, é 1, certo? Então, a gente pode dizer que é C igual a 3Q mais 1. Então, a alternativa correta aí, ó, C igual a 3Q mais 1, é a letra B de bola. Beleza, pessoal? Tá dando para entender aí, né? Vamos pular aí a 23. Vamos para 24. Olha, questão 24. Questãozinha um pouco grande, bem interessante também. Diz assim, deixa eu pegar aqui. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o último dia 30, né? O último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro L em função do tempo T é... Bom, pessoal, vou subir um pouquinho a tela aqui para a gente ver melhor as opções. Então, se vocês observarem bem, ele não está pedindo o valor no mês todo, ele está pedindo a função. Qual a função desse gráfico? Né? O que é que representa aí algebricamente? O lucro em função do tempo. Então, se vocês observarem, é uma reta. Né? Então, ela é do tipo y igual a x mais b. A diferença é porque o y está sendo o lucro, então L é igual a A, e o x está sendo t, o tempo. Deixa eu ajeitar esse igual aqui. Ficou estranho. Então, AT
mais B. A diferença foi só isso. O Y ele está chamando de L e o X está chamando de T. Como vocês observaram, temos que fazer o triângulo aí. Se você observar, eu posso pegar desse ponto 5 até o ponto 20. Isso aqui dá 15, né, pessoal? Do 5 ao 20 dá 15. E a altura aqui, ó, 3.000, certo? Então, se eu quiser saber o valor do A, ó, A é igual a altura 3.000, né, dividido pela largura 15. Observe que é positivo, a linha está subindo. Se eu pegasse só o 30 e dividisse por 15, dava 2. Então, 3.000 vai dar 200, certo? Então, A é 200. Então, já posso dizer assim, ó, L é igual, no lugar do A, 200, T mais o valor do B. Só que o valor do B é quem corta o eixo Y. Está aqui, ó. É um número negativo. Menos 1.000. Então, era mais menos 1.000. Mais por menos, menos. Então, aqui eu vou botar, ó, menos 1.000. Beleza? Então, a gente vai procurar essa função aqui para marcar. L igual a 200T menos 1.000. Então, a alternativa correta é a letra D de dado, né, pessoal? Aqui, ó, L de T. Eu só não escrevi esse de T aqui, mas é só fazer aqui, ó. L de T, né, igual a 200T menos 1.000. E aqui a gente encerra a questão 24. Beleza? Vamos passar agora para a questão 25. Só um segundinho aqui para tomar um gole de água. Pronto. 25. Questão também do Enem, ó. Diz assim, ó. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$ 1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$ 80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que esta empresa gasta semanalmente, isso é importante, pessoal, semanalmente. Então, ele quer saber na semana, certo? Para pagar seus funcionários é expressa por. Primeiro, a quantidade X é os funcionários. Então, vamos se pôr no lugar dessa empresa, né? Essa empresa aí, o gasto dela é Y, e ela paga exatamente, ó, R$ 1.000 a um funcionário, que é o gerente, e paga ao restante 80 vezes 2, porque são 2 dias na semana, certo? Mas temos que ter cuidado, porque o restante não é X, não tem X funcionários. Tem X menos o gerente, ou seja, tem X menos 1. Então isso aqui, ó, é mais X funcionários menos o gerente, então X menos 1, vezes 2 dias por semana, vezes o R$ 80, que é a diária. Então, isso aqui é expresso assim, ó, 1.000 mais, eu vou até deixar, ó, X menos 1, para vocês entenderem, 2 vezes 80 é 160, vezes 160. Esse 160 vai multiplicar o X e o menos 1. Tem que lembrar da regra, da famosa regra do chuveirinho, né? Então, vamos ficar com isso, ó, Y igual 1.000, certo? 160 vezes X, positivo, dá mais 160X. Aqui é menos 1, pessoal. Vezes 160, menos por mais é menos. Então, menos 160. Beleza? Vou continuar aqui, ó. Observe que eu vou ter 1.000 não, Y igual. Pessoal, 1.000 menos 160 é 840. Geralmente a gente escreve o X primeiro. Então, 160X mais 840. Então, tá aqui a função que expressa aí o pagamento semanal. Beleza? Então, a alternativa correta, ó, letra D de dado. 160x mais 840. Perfeito? Vamos aí para a questão 26. Pagar aqui, abrir a 26. E a 26 diz o seguinte. A quantidade X de peças em milhar produzidas e o faturamento Y em milhar de real de uma empresa estão representados nos gráficos, ambos em função do tempo T de horas trabalhadas por seus funcionários. Então, tá aqui o primeiro gráfico, quando trabalha 1 hora,
produz X é peça, ó, produz 20 mil peças, né? Que é em milhar, 20 mil peças. Quando trabalha 1 hora, o Y é o faturamento, ganha 4 mil reais. Então, produz 20 mil peças, ganhando 4 mil reais. E assim por diante, o gráfico segue uma linha reta, é uma função afim, certo? Vou subir um pouquinho a tela aqui e diz assim, ó, o número de peças que devem ser produzidas para obter um faturamento de 10 mil reais é... Bom, pessoal, para a gente ficar melhor entendimento, vamos desenhar um gráfico aqui, certo? Afastar um pouquinho aqui a tela para a gente entender. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar no eixo Y, eu acho que aqui dá para a gente fazer. Ó, no eixo Y, opa, assim vai dar para entender, certo? Deixa eu subir só um pouquinho aqui. O eixo Y vai ficar aqui e o eixo X vai ficar aqui. Lembrando, os dois é em milhar, certo? Então aqui é 1000. Beleza? E aqui o Y também é um resultado em 1000. Quando tínhamos 1 hora, nos dois que a gente tem esse dado, ó, 1 e 1, o X era 20. Ou seja, aqui quando aqui era 20, o Y também em 1 hora era 4. Ou seja, 4 mil. Então ele produzia 20 mil peças, ganhava 4 mil reais. Esse segmento é uma linha reta. Observe que se eu pegar o 2 aqui, que é a metade, ó, entre 1 e 3 é 2, entre 20 e 60 é 40, né? Então, se eu pegasse 40 no X, pegasse aqui, ó, 40 no X, no Y, pessoal, o 2 está associado a 8 mil, então estaria aqui, ó, no 8, tá bom? Ele tem esse crescimento aqui, ó, linear, beleza? Então, se vocês observarem e prestarem bem atenção no que a questão está pedindo, ó, ele diz assim, ó, o número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil reais, 10 mil reais, pessoal, desculpe, se eu aumentar mais 4 aqui, pula para 12. Aqui ia ser 60. Ó. O 12 é 60, ou seja, 60 mil peças, fatura 12 mil reais. Só que eu não quero 12 mil reais. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ó. Eu não quero 12 mil reais. Beleza? Eu quero exatamente 10 mil, que está entre o 8 e o 12. Ó. 10 mil está entre 8 e 12. Então, 10 mil está representado no gráfico aqui, ó. Né, que também vai estar no meio de 40 e 60, ou seja, 50. É 50 mil, certo? Então, vão ser produzidas 50 mil peças, portanto, a alternativa correta, ó, letra D de dado. Beleza, pessoal? Questão bem interessante também aí, ó. Fizemos só resolvendo o gráfico aí, não fizemos nem conta. Mas só em desenhar esse gráfico, essa análise já ajuda numa questão de prova, de concurso, de Enem, tá bom? Então, vamos aí para a próxima questão. Próxima questão é a questão 27. Vamos lá, deixa eu botar ela aqui no centro. As questões do Enem costuma ser grande, né? Não cabe na tela, mas a gente vai dando certo aqui. Diz assim, ó. As sacolas plásticas sujam florestas, rios e oceanos e quase sempre acaba matando por asfixia peixes, baleias e outros animais aquáticos. No Brasil, em 2007, foram consumidas 18 bilhões de sacolas plásticas. Os supermercados brasileiros se preparam para acabar com as sacolas plásticas até 2016. Observe o gráfico a seguir em que se consideram a origem como o ano de 2007. Pessoal, quando fala a origem, é o marco zero, certo? Então, é quando o X é zero, é aqui, ó, 2007. Beleza? Que é 2007. Esse marco zero aqui. Aí a questão, vamos terminar de ler, a gente volta para o gráfico. A questão diz assim, ó, de acordo com as informações, quantos bilhões de sacolas plásticas serão consumidos em 2011? Então, pessoal, em 2011, 2007, para chegar em 2011 aqui, ó, 2011, eu ando 4 anos. Certo? Então vai ser aqui no 4. Vamos supor que seja aqui, ó. 4. Beleza? Depois de 4 anos, esse gráfico vai representar quantos bilhões?
né? A pergunta é essa. Qual é esse valor que está aqui? Bom, pessoal, é uma reta, então é função afim. Ela é do tipo y igual a x mais b, certo? Lembrando que o valor do A é sempre a altura do triângulo. Pessoal, a altura do triângulo aqui, ó, é 18, né? Ó, 18, dividido pela largura. A largura vai do 0 ao 9, a largura é 9. Então, A é igual a 18 dividido por 9. Cuidado, essa reta está descendo, então esse valor é negativo. Ó. O A vai ser negativo, então A é igual a menos 2, certo? Então, nossa função ela pode ser representada assim, ó. Y é igual a menos 2x mais b, pessoal. B é quem corta o eixo y, ó. B é 18, certo? Mais 18. Eu quero saber o ano de 2011, que o x é 4. Então, onde tem x, eu vou botar 4. Eu vou escrever assim, ó. Y é igual a menos 2, aí não é vezes x, ó. Então, vezes 4, porque é após 4 anos, mais 18, certo? Y é igual a menos 2 vezes 4, dá menos 8. Menos 8 mais 18, ou seja, o y é igual a 10. Beleza? 10 é a mesma coisa que 10,00, portanto, a alternativa correta, letra E. Perfeito? Finalizamos aí a questão número 7. Vamos para a nossa questão número 28. Né? Era 27, agora 28. 28. Deixa eu ver se coube aqui na tela que vocês visualizam. 60 fica meio escondido, mas dá para colocar aqui de uma forma que caiba tudo. Pronto. Ó, um sistema de depreciação linear, quando diz linear, a gente já sabe que é função afim, ó, linear, certo? Está descendo em linha reta. Estabelecendo que após 10 anos o valor monetário de um bem será zero, é usado nas declarações de imposto de renda de alguns países. O gráfico ilustra essa situação. Então eu comprei um certo imóvel, eu não sei qual é o valor dele, né? Como está cortando o eixo Y, vamos chamar aqui de B. O valor do imóvel é B. Quando passar 10 anos, ele vai valer zero, ó, vai cortar na raiz. Então o preço vai caindo, certo? Diz assim, uma pessoa adquiriu dois bens, A e B, pagando 1.200 e 900 dólares, respectivamente. Ou seja, o A vale 1.200, o B vale 900. Vamos notar isso, né? A é igual a 1.200 e o B é igual a 900. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui. 1.200. Perfeito? Aí diz assim, ó, considerando as informações dadas, após 8 anos, qual será a diferença entre os valores monetários em dólar desses bens? Pessoal, 8 anos está aqui pertinho do 10. Ó. 8 anos vai estar aqui. Então, quanto é que vai valer cada imóvel aí? Beleza? Quanto é que vai valer? Seria duas funções. Uma para o valor de 1.200 e outra para o valor de 1.900. Né? Então, o B seria 1.200. Mas, para a gente não fazer dois gráficos, basta a gente pensar assim, quanto é que caiu o valor de A? Olha, se a gente dividir em 10 anos, que é a nossa situação, cada ano ele perde, vamos calcular, ó, o A, se eu pegar 1.200, dividir por 10, isso aqui dá 120. Certo, pessoal? 120 é o valor que vai caindo todo ano. No caso aí, ele vai cair quantos anos? 8. Então, o a perda dele, né, ó, vai ser igual a 8 vezes 120. Beleza? 8 vezes 120, 960. Então, o imóvel A vai perder 960 do seu valor. Então, A vai ficar custando aí, ó, 1.200 menos 960. Isso aqui vai dar 240. Tá bom? Então, o imóvel A passou a ser 240. Quanto é o imóvel B, pessoal? O imóvel B, vamos fazer do mesmo jeito. Ó. Vou fazer de verde aqui mais embaixo. Ó. Acho que dá para fazer aqui em cima. Deixa eu afastar um pouquinho a tela. Ó, o imóvel B, eu vou pegar o valor dele, que é R$ 900, dividir para 10 anos.
né? Isso aqui vai dar 90. Então, o valor dele, que ele vai perder, como é 8 anos, vai ser 8 vezes 90. 8 vezes 90, 720. Certo? O valor dele é R$ 900, então 900 menos 720 dá 180. Pessoal, ele quer a diferença desses dois produtos, né? Ó, 240 e 160. Então vamos fazer a diferença aqui, ó. 240 menos 180. Isso aqui dá 60. Beleza? Então a diferença é 60, portanto a letra B é nossa resposta, ó. Letra B de bola. Beleza? Questão 28 também encerrada. Vamos aí para 29. Vou colocar no centro da tela aqui. Beber só um pouquinho d'água. E vamos aí à leitura. Ó, a conta de telefone de uma loja foi nesse mês de R$ 200. O valor da assinatura mensal, já incluso na conta, é de R$ 40, o qual dá direito a realizar uma quantidade ilimitada de ligações locais para telefone fixos. Então eu pago 40 e ligo à vontade para o telefone fixo, certo? As ligações para celulares são tarifadas separadamente, então são cobradas separado celular. Nessa loja são feitas somente ligações local, tanto para telefones fixos quanto para celulares. Para reduzir os custos, o gerente planeja para o próximo mês uma conta de telefone com valor de R$ 80. Para que esse planejamento se cumpra, a redução percentual com gastos de ligações para celulares, isso é importante, a redução é só no celular, que é o que faz a diferença na conta. Nessa loja deverá ser de ele. Então ele quer saber quanto é a redução. Então se fizermos um gráfico, pessoal, para a gente entender bem direitinho, vou fazer aqui o gráfico. Note que ele tem um preço fixo, isso aqui vai ser o preço cobrado, eu vou botar um P, certo? Ele paga R$ 40, então aqui é 40. E vou subir uma linha, né? Porque vai ligando, vai aumentando o preço. Aí observe que ele faz um certo número de ligações. Eu não sei se é quantos minutos, a questão não deixa claro não. Eu vou representar que é esse ponto aqui, certo? É um X. Eu vou chamar de X2 porque o outro é uma redução, vai estar mais atrás, é X1, certo? No X2, deu uma conta aí mais alta, que era de R$ 200, certo? Então aqui era 200. No X1, ele quer baixar essa conta, né? Porque está dando muito alto, ele está fazendo uma redução de gastos. Então vai para R$ 80 a conta. Então observa o seguinte, a redução, né? Deixa eu pegar a cor vermelha aqui. A redução que ele quer fazer, ó, de 120 para 80, reduz R$ 120, né? Agora temos que ter cuidado, ó. Para que esse planejamento se cumpra, a redução de gasto é... Pessoal, quanto é que está gastando? Está gastando R$ 80 com celular? Não. Com celular, está gastando aqui, ó, 40, certo? Então o gasto total com celular antes, ó, é 40 mais 120, certo? Para dar os 200, ó. O gasto era 200 e ele está reduzindo 120. Então eu tenho que comparar o 120 com o 200. Não é com 80, não, certo? Então, com 200, não, perdão, 160, né? 240 mais 120 mais 40, aliás, é 160, desculpa, 160. 200 é o gasto total, é o celular mais o fixo. Então, eu tenho que comparar o 120. 120 representa quanto? De 160, né? Se fosse quanto é a redução na conta, eu ia comparar o 120 com o 200. Opa, com o 200, certo? Isso aqui é a redução na conta, mas não é isso que está pedindo. Ele está pedindo a redução nas ligações para
celulares. Então, 120 comparado com 160. Como ele quer em porcentagem, o denominador tem que ser 100. Então, eu posso cortar esse zero com esse zero. A gente fica aí com 12, né? Ficamos com 12 sobre 16. Observe que dá para dividir por 4, numerador e denominador. A conta que eu vou fazer é essa aqui, ó. Divido por 4 em cima, tenho que fazer o mesmo embaixo. Beleza? 12 dividido por 4 é 3. 4 dividido por 4 dá 4. Agora, para transformar em 100, basta multiplicar por 25 em cima e por 25 embaixo. 25 vezes 3, 75. 4 vezes 25, 100. 75 sobre 100, a gente escreve assim, né? Ó, 75%. Então, a redução tem que ser de 75%, portanto, alternativa correta, letra E. Perfeito, questão bem elaborada, pessoal. Tem que ter cuidado nela para não se atrapalhar, né? Então, vamos para a questão número 30. 30, nossa última questão. Questãozinha aí um pouco mais trabalhosa, mas dá para a gente desenvolver ela com facilidade, beleza? Vai ter algumas continhas de divisão que vocês vocês em casa podem usar a calculadora aí, né? O espaço é pouco, então eu deixei algumas anotações aqui para não perder tempo. Anotações essas das contas que faremos, para não precisar fazer os cálculos na lousa, certo? Então, observando aí, ela diz assim, ó, em uma corrida de 10 voltas, disputada por dois carros antigos, A e B, o carro A completou as 10 voltas antes do carro B. Então, o carro A é mais rápido, né? Antes que o carro B completasse a 8ª volta, aliás. Sabe-se que durante toda a corrida, os dois carros mantiveram velocidades constantes iguais a 18 metros por segundo e 4 metros por segundo. Então, o A é 18, pessoal. Certo? Isso aqui é o carro A, que ele é mais rápido, ele chegou primeiro. Esse aqui é o carro B. Sabe-se também que o carro A, que o carro B gastaria 288 segundos para completar as 8 voltas. Esses 288 não é completar completo, não é completar a volta toda, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, o B, se eu pegar esses 288 segundos e dividir por 8, né? Eu vou olhar a conta aqui, quanto é que deu? Dá 36 segundos, certo? Então, esses 36 segundos, pessoal, eu vou botar até assim, os segundos, o que é que representa? Se eu dividir por 8 voltas, isso aqui é uma volta, certo? Isso aqui é uma volta. Então, para calcular uma volta, para concluir uma volta, o carro B percorre 36 segundos. Então, se eu quiser saber o total, né? O total da pista, eu até notei aqui. Eu vou fazer os 36 vezes o 10, né? Que são 10 voltas, aí é só uma volta. Então, o percurso todo, eu vou botar assim, implica o total. Vou fazer assim, ó. Total vai ser igual 360, 36, aliás, vezes as 10 voltas, que dá 360 segundos. Beleza? Isso aí é o que o carro B faria no total. Perfeito? Aí o que é que eu fiz, pessoal? Os 360 eu dividi por 14 metros. Vou pegar aqui, eu estou só no B, por isso estou fazendo tudo de verde. 360, dividir não, né? Multiplicar, porque ele faz 14 metros por segundo. Ele gasta 360 segundos. Cada segundo ele faz 14 metros, então multiplicando por 14 metros, isso aqui vai dar um total na pista aí, deixa eu botar um igual mesmo, um total de 5.040 metros. Então, a pista, pessoal, tem um tamanho de 5.040 metros, ou seja, 5 km e 40 metros. Isso aqui eu vou guardar, beleza? Isso aqui é o tamanho da pista. Mas olha o que a questão está pedindo. Deixa eu apertar o A aqui. A distância em metro que o carro B percorreu do início da corrida até que o carro A completasse a 10ª volta. Pessoal, o carro A gasta quantos segundos para percorrer 540 metros? Só é somar pela sua velocidade. Eu vou chamar de X aqui, ó. O carro A, eu vou pegar o 5.040, certo? 5.040 aí, e dividir pela velocidade dele. Vamos ver quanto é que dá.
né? Eu vou pegar os 5.040, ele faz em 18 metros por segundo, então eu divido por 18, certo? Para descobrir quantos segundos vai dar. 5.040 dividido por 18 dá 280 segundos. Pessoal, o carro A, para concluir a volta toda, gastou 280 segundos. A pergunta é, quanto o carro B andou até que o A cruzasse a linha de chegada, né? Até que o A chegasse lá. Pronto, se o A gastou 280 segundos, o carro B também tem que gastar 280 segundos. Então vai aqui a resposta. O B tinha andado quanto? 14, né? Porque ele faz 14 metros por segundo, vezes os 280 segundos que foi o percurso que o A fez, certo? 14 vezes 280 dá 3.920, certo? 3.920, ele quer o mais próximo e tem 3.920 mesmo, a alternativa correta, a letra E. Aí vocês podem pensar, George, se a função afim é velocidade por segundo, se não se altera, é sempre 18 e 14, a gente consegue representar isso num gráfico linear, tá bom? Eu não vou fazer o gráfico aqui porque o espaço ficou pouco e para a gente encurtar um pouco essa aula, né? Não ficar tão longa. Então finalizamos aqui o capítulo 3, né? E vejo vocês aí no próximo capítulo, capítulo 4, se eu não me engano, função quadrática. Se eu não me engano, não, é função quadrática, certo, pessoal? Então até mais, até a próxima aula.